Fala pessoal, tudo bem? Bora falar de mais uma rodada da sétima Copa Pilar, rodada de segunda-feira, né? Rodada do dia 11 de março. Três jogos, três grandes jogos, né? Vitória de Arsenal, OPG terceira e o Wolf Black. Então vamos falar um pouquinho sobre esses três jogos. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, então bora lá começar com o primeiro jogo do dia, né? Arsenal 4, Família Campestre 1. A Família Campestre que atualmente está na terceira divisão, né? Esteve no passado recente na primeira divisão, né? Caiu para a segunda, caiu para a terceira. Uma queda muito grande da equipe da Família Campestre, mas é uma equipe muito boa, vamos falar sobre isso também. E o Arsenal que quase subiu para a primeira divisão, né? O campeonato municipal na segunda divisão chegou à semifinal, ficou um jogo de subir para a primeira divisão. Tô falando isso para deixar bem claro quem era o favorito e quem tinha maior pressão para ganhar esse jogo, né? A pressão maior era sobre o Arsenal 1999, né? Tem uma equipe mais pronta, mais com cara de equipe, né? E conseguiu sua primeira vitória na competição, tinha perdido para o Gerson na primeira rodada, vence por 4-1, né, com 3 gols de Raul e um gol de Thiago. O gol marcado pela Família Campestre foi do Felipe. E assim, a obrigação maior era do Arsenal, mas o jogo foi duro, né? Foi chato de jogar. A equipe do Família Campestre tem uma equipe muito boa, muito qualificada, tem jogadores que têm muita qualidade. Sempre gostei de ver esses jogadores jogar, inclusive quando a gente começou a transmitir pela Pilar News a primeira divisão, né, na pandemia, acho que eles estavam na primeira divisão, inclusive. Cheguei a entrevistar Charlinho, etc. Que eles estavam numa fase muito melhor como equipe, mas ainda é uma equipe muito chata de se jogar contra, uma equipe muito física, né? Tem jogadores de qualidade, como eu disse, o próprio Charlinho e também o Maxwell, que eu gosto muito dos dois jogadores individualmente, mas como equipe ainda tá muito atrás, né? Precisa se fortalecer como equipe para voltar aos seus melhores dias, a Família Campestre. Mas o Arsenal conseguiu sua vitória. Eu não consegui acompanhar esse jogo tão a fio, né? Acabei chegando no segundo tempo. Então, assim, uma vitória importante para o Arsenal, fala mais do resultado. Uma vitória importante para o Arsenal que vai dar sequência aí no seu campeonato. E a Família Campestre vai precisar correr atrás, correr mais atrás nesse campeonato. Bom, o segundo jogo eu já consegui acompanhar de forma mais completa, né? A vitória do APG terceira sobre o Gerson pelo placar de 5-2, né? 2 gols de Pedro, 2 gols de Thiago e um gol de Luizinho pelo lado do APG. E um gol do Bruninho, o Bruno Pelé. E outro gol do Christian pelo lado do Gerson. O Gerson, como vocês sabem, subiu para a segunda divisão, né? Foi campeão da terceira divisão. Muito bem campeão. Tem uma equipe muito boa, muito rápida, né? E além de muito rápida, tem bons duelos individuais, assim, de drible, de jogadores que rabiscam muito, né? Que tem essa característica. Enfrentando o APG, que é de terceira divisão, mas que tem dois jogadores, assim, extra classe, né? Que é o Pedro da primeira divisão, que veio do Curió, e o Luizinho, que é um jogador de fora, que veio de São Miguel Arcanjo. Por esse fato, apesar de serem de divisões diferentes agora, né? Eu acho que o APG entra com uma pressão maior para ganhar o jogo. Acho que por ter individualidades melhores, né? Além de ter uma equipe já estruturada da terceira divisão, né? A mesma base, que chegou à semifinal, ganhou o reforço desses dois jogadores aí, assim, fortaleceu muito a equipe. E sobre o jogo, foi bem equilibrado em alguns momentos, hein? Bem equilibrado em alguns momentos, mas que as individualidades decidiram a favor do APG, né? Como eu disse, tem reforços que qualificaram muito o time e o elenco também. E essas individualidades, né, Pedro e Luizinho, fizeram uma diferença muito grande para a equipe do APG ganhar esse jogo, uma importante vitória dentro do grupo. Mas assim, um jogo muito parelho, como eu já esperava que seria e correspondeu às expectativas, né? Apesar de 3 gols de diferença. O jogo foi muito parelho, até que o APG conseguiu se desgarrar no placar ali do meio pro final, mais ou menos. E conseguir essa vitória importante, mas acho que essa vitória é mais na individualidade do APG do que qualquer outra coisa. Uma ótima partida do goleiro Luan também. No primeiro tempo, o Gerson poderia ter terminado vencendo o jogo, se não fosse o goleiro, né? Se não fosse as defesas do goleiro do APG, mas que terminou empatado. No segundo tempo o APG conseguiu assim com as suas individualidades sobressair e vencer esse jogo. Importante vitória para a equipe do APG sobre a ótima equipe do Gerson. Último jogo do dia, duas equipes que eu tenho um carinho enorme, né? O Wolf Black, que eu sou torcedor do Wolf, né? Como todo mundo já sabe. E o Garcia, que eu era técnico até pouco tempo atrás, né? Então, assim, tenho um carinho enorme pelas duas camisas. Mas são duas equipes que se encontram e que se encontraram, né? Em situações bem diferentes, né? O Wolf manteve a base que jogou a terceira divisão no ano passado, no Municipal, reforçando com alguns nomes importantes, incluindo o nome da primeira divisão, né? Que é o Vitor, que veio do próprio Wolf da primeira. O Garcia foi ao contrário, né? Reformulou praticamente meio time, para não dizer mais de meio time, né? Não tenho o número exato, mas é praticamente mais do meio time diferente, então é mais difícil. Tava estreando no campeonato, né? O Garcia acabou entrando um pouquinho depois nessa Copa Pilar. O Wolf Black já tinha estreado muito bem, né? Um 6-0 que eu acabei conseguindo assistir esse jogo e comentar aqui também no canal. 6-0 para cima do APG, que é uma equipe que é atual campeã da segunda divisão, né? E foi para a primeira divisão. Uma vitória muito contundente. Então, assim, colocou duas equipes frente a frente num cenário muito diferente, com favoritismo para a equipe do Wolf. E o Wolf conseguiu colocar em quadra esse favoritismo, né?
Claro que o placar às vezes engana, né? Porque um 6 a 0 no primeiro jogo contra uma equipe muito mais forte e um 3 a 1 agora pode se estranhar, né? Mas um jogo novamente muito seguro do Wolf defensivamente, apesar de ter tomado um gol. Achei que menos eficiente do que o primeiro jogo, né? Óbvio, né? Achei que marcou um pouquinho longe, mas assim, de forma geral, foi melhor durante todo o jogo, tava melhor postado dentro de todo o jogo. A equipe do Garcia, por conta dessa reformulação, deu mais trabalho do que eu achei que ia dar. É um momento difícil, né, quando você troca muita gente. É um momento difícil quando você reformula tanto, assim como eles reformularam. Mas, assim, fizeram um jogo duro, um jogo difícil, um jogo digno contra a equipe do Wolf Black, que foi melhor e mereceu a vitória, né. Os gols do jogo foram marcados pelo lado do Wolf Black, né, pelo Maita, pelo Vitor e pelo Carlinhos. Pelo lado do Garcia, o José Matheus descontou, né, o 3 a 1. Inclusive, fez uma ótima partida, né, o José Matheus, é um menino ainda, e entrou para a equipe do Garcia recentemente. Mas fez uma ótima partida individualmente. O lado do Garcia vai ser um campeonato difícil. Espero que a equipe tenha ciência disso, pela reformulação e tudo mais. Mas não é para entrar todo jogo cabeça baixa, né? Pelo contrário, é uma equipe que tem valores individuais interessantes e, assim, pode incomodar em determinados jogos. Eu acho que o principal foco deve ser fazer uma casca e criar um conceito de time, né? Fechar essa base que tá agora para os próximos campeonatos. E pelo lado do Wolf Black, mais um jogo interessante, né? Fez uma estreia possível, assim, é melhor do que o sonhado para a equipe do Wolf Black. Fez um segundo jogo muito bom também, como eu disse, né, defensivamente principalmente, é uma equipe que marca muito bem, tá optando por marcar meia quadra e acho que tá fazendo muito bem. E pro futsal, você tomar um gol em 2 jogos é uma média muito boa, né. Então acho que o Wolf Black pode olhar também com bons olhos essa vitória, claro que a vitória você sempre olha com bons olhos, mas é uma sequência boa que engata a equipe do Wolf para brigar por classificação dentro do seu grupo. Bom, e duas coisas novas que eu coloquei nessa análise, né, que eu faço dos jogos que eu consegui assistir da Copa Pilar, são o melhor gol do que eu vi do dia, né, e o melhor jogador que eu vi jogar na rodada. Começando pelo melhor gol, assim, tivemos bonitos gols. Teve um gol do Vitor, né, o Porongo pelo lado do Wolf, no último jogo. Tiveram 2 gols, né, do Luizinho e do Pedro, que eu achei muito bonito também no jogo do APG, mas eu fico com um gol do Thiago, tá? Um gol que no momento do gol, né, que eu tava lá assistindo, me impressionou pela rápido raciocínio do Thiago, né, a solução que ele conseguiu no momento do lance, né. Pra quem não tava lá assistindo, quem não viu o gol, ele recebeu uma bola central ali próximo à marca do pênalti, mas estava muito congestionado, né, tinham 2, 3 caras ali próximo dele, ele parado não tinha espaço para driblar ou teria que voltar a bola, ele arrumou um biquinho no canto alto, quase foi na gaveta. Um bonito gol para mim pela solução do lance, né? O gol, como eu disse, tiveram outros 3 gols que eu achei bonitos, né? Os gols de Arsenal e Campestre eu não consegui ver com tanto detalhe assim, então acabam não entrando para essa briga. Então, para mim, o gol do Thiago do APG da terceira no segundo jogo foi para mim o gol da rodada, né? Pelo improviso do Thiago no momento do lance. Bom, melhor jogador, assim, quem concorreria muito forte para ser melhor jogador da rodada, só que aí o erro foi meu, né, de não ter visto o jogo, seria o Raul da equipe do Arsenal que fez 3 gols. Mas como eu não vi jogar, eu acho injusto, né? Pelo menos da análise dos jogadores que eu vi jogar, me basear nisso, né? Não no que os outros viram, mas no que eu vi. E no que eu vi, tiveram 2 nomes bem destacados, né? E 2 nomes do mesmo time. Que eu destaquei eles na análise do jogo deles, né? Que foram Pedro e Luizinho do APG da terceira. Assim, o Pedro fez 2 gols, é um cara muito importante, é um cara que faz o time funcionar muito bem, mas o diferente é o Luizinho, né? Partindo do zero é mais jogador, eu achei que fazia uma partida mais completa, né? Eu achei que o APG precisa mais do Luizinho para funcionar, eu achei que ele funcionou muito bem. Inclusive é ele quem faz o primeiro gol, né? Pelo menos eu conto como peso 2, peso 3 o primeiro gol, ou o gol do desempate, ou o gol do empate. Esses gols, assim, têm um peso muito emocional e muito pesado. E foi um belo gol também do Luizinho, que até concorreu para gol da rodada, mas ele ganhou para mim, na minha análise, né, como o melhor jogador da rodada de segunda-feira dessa Copa Pilar, dessa sétima Copa Pilar. Mas quero saber de você, deixa aí nos comentários quem para você foi o melhor jogador. Teve algum gol que foi mais bonito do que eu escolhi, que foi o do Thiago, né? Mas quero saber de você, deixa aí nos comentários o que você achou também nesses 3 jogos. Até o próximo vídeo, tchau!